O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista e o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus começa a falar a respeito da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem, Ele que virá. Nós não sabemos quando isso acontecerá, mas nós, cristãos católicos, não temos dúvidas de que isso acontecerá. Pois bem, quando Ele vier, Ele virá num dia que nós não sabemos e numa hora em que nós não esperamos. Então Jesus está falando a esse respeito, e é óbvio que isso diz respeito a todos nós. Só que diz aqui que Pedro teve dúvida, será que ele está falando isso somente para nós ou para todo mundo? É óbvio que até então Jesus Cristo estava falando para todos, mas diante daquela pergunta de Pedro, Jesus então direciona a eles uma parábola. Aí sim, a parábola que vem abaixo, as palavras que vêm abaixo são direcionadas aos discípulos, a Pedro e aos 12, e nós poderíamos dizer hoje aos sacerdotes, aos bispos e aos padres, aos ministros ordenados. Então Jesus diz assim, diante daquela pergunta de Pedro: e o Senhor respondeu, versículo 42, Lucas capítulo 12, versículo 42, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. E segue falando agora a respeito dos apóstolos. E aí Jesus vai terminar com aquela frase lapidar, que diz: a quem muito foi dado, muito será pedido.
a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. É claro que, de alguma maneira, esta palavra se aplica também, se nós pegarmos apenas esta frase, ela se aplicará a todos nós, né? Aquele que conhece mais a vontade de Deus, aquele que recebeu mais dons de Deus, aquele que de alguma maneira recebeu uma missão particular, a ele mais será exigido, dele será mais exigido. Mas aqui no contexto desta ensinamento, esta frase se aplica diretamente a Pedro e aos outros apóstolos e, historicamente, se aplica aos sacerdotes, aos bispos e aos padres. Meus irmãos, a missão de um sacerdote é uma missão grandiosíssima. Isto é, o sacerdote é Cristo aqui na terra. É por isso que, de alguma maneira, ele se veste, né, de rei. As suas vestes são dignas, porque querem expressar a dignidade daquele em quem ele age. Isto é, o sacerdote age em Cristo cabeça. Então é uma dignidade imensa. Ele perdoa pecados aqui na terra. Dignidade esta que não foi dada aos anjos. Dignidade esta que não foi dada à Virgem Maria. Ele perdoa pecados aqui na terra. Ele realiza o santo sacrifício no altar. Ao pronunciar as palavras: isto é o meu corpo, o milagre acontece o milagre da transubstanciação. Ali se dá então o milagre da presença do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. O sacerdote é o arauto de Deus, é aquele que Deus escolheu para que pregasse a sua palavra. Então, grande é a dignidade do sacerdote, mas, meus santos, grande também é a responsabilidade do sacerdote. É por isso que, por exemplo, é conhecido por muitos que São Francisco, quando viu a dignidade de um sacerdote, ele não ousou desejar, e disse que se encontrasse no caminho dele um sacerdote e um anjo, imagine, se ele encontrasse um padre qualquer, um padre Overlan da vida, e encontrasse São Miguel Arcanjo, ele não pensaria duas vezes a quem ele saudaria primeiro. Ele saudaria o sacerdote, só depois ele saudaria o anjo. Imagine a grande dignidade, mas ao mesmo tempo, meus santos, a grande responsabilidade. São Gregório Magno, falando a respeito da responsabilidade do sacerdote, é por isso que hoje nós, além de rezarmos pelo nosso país, já que hoje estamos celebrando o padroeiro da nossa nação, nós também somos convidados a rezar pelos sacerdotes, para que eles cumpram a missão para a qual eles foram constituídos sacerdotes. Pois bem, então São Gregório Magno, ele vai dizer que ele vai falar a respeito da grande missão do sacerdote. Nós poderíamos aqui, de uma maneira resumida, nós poderíamos delimitar, obrigado, me enganchei com as palavras, duas finalidades do sacerdote: a pregação e a celebração dos sacramentos. Vamos aqui delimitar esses dois aspectos. Então, é claro, meus santos, a finalidade excelsa, mais sublime do sacerdote é celebrar o santo sacrifício com toda a dignidade interior e exterior,
estando preparado interiormente e celebrando o santo sacrifício com toda a dignidade que ele merece, administrando os sacramentos com generosidade, não se furtando por preguiça, por má vontade de doar e distribuir os sacramentos. Afinal de contas, Jesus fala aqui no evangelho de hoje, quem é, versículo 42, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Sem dúvida, um desses alimentos são os sacramentos. Então o sacerdote, ele tem que ser generoso na dispensação dos sacramentos, celebrando com toda a dignidade. São Gregório Magno, ele diz assim: eis que o mundo está cheio de sacerdotes, isto é, há muitos sacerdotes pelo mundo, todavia raramente se vê um operário da messe de Deus, porque aceitamos sim o ofício, mas não cumprimos o dever. Aceitamos a dignidade, mas não cumprimos a missão. Veja aqui que frase forte de São Gregório Magno. Isto é, alguém ordenado, seja ele padre, seja ele bispo, que aceitou a dignidade de ser padre, aceitou a dignidade de ser bispo, aceitou a dignidade de ser sacerdote, mas ele não cumpre a missão daquele ofício, ele não age segundo aquela dignidade recebida. E aí continua São Gregório Magno: pedi vós por nós, para que possamos fazer coisas dignas de vós. Então São Gregório Magno, um santo, dizendo: pedi, pois, rezai por nós, para que nós possamos fazer coisas dignas de vós. Rezai por nós, para que sejamos sacerdotes de verdade e possamos cumprir com perfeição aquilo que nos foi determinado para o bem de vocês, para o bem de vós. Então aqui, meus santos, este compromisso diante desta palavra em que Jesus fala que muito será exigido dos sacerdotes, nós precisamos então rezar pelos sacerdotes do mundo inteiro, pedindo a Deus que derrame generosamente graças sobre nós, sacerdotes, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Mas o mesmo São Gregório Magno, ele vai um pouco mais à frente, vai se aprofundar um pouco mais, quando ele começa a falar aqui do dever do sacerdote, isto é, de uma missão especialíssima que o sacerdote recebe, mas que não poucas vezes ele se descuida, que é o dever da pregação. O zelo que o sacerdote tem que ter, entenda, já falamos aqui do zelo que o sacerdote deve ter na celebração do santo sacrifício, na celebração dos sacramentos em geral, uma dignidade interior, de estar preparado interiormente para celebrar, para que ele celebre com piedade, com a piedade divina, para que aquela celebração seja um louvor a Deus, em reparação às ofensas cometidas, e não uma ofensa a Deus, porque um sacerdote indigno que celebra, ele ofende mais nosso Senhor do que o agrada. Então, é claro, uma preparação interior, mas também uma dignidade exterior, uma missa, um sacrifício bem celebrado, com todo respeito, não fazendo da missa, não fazendo do santo sacrifício um ato meramente humano, mas o ato divino por excelência. Mas São Gregório agora dá um segundo passo, isto é, a obrigação que o sacerdote tem de pregar a palavra com todo destemor. Ele vai dizer:
Seja o pastor discreto no silêncio, útil na fala, para não falar o que deve calar, nem calar o que deve dizer. Pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta o erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Muitas vezes, pastores imprudentes, temendo perder as boas graças dos homens, têm medo de falar abertamente o que é certo, para não desagradar, para não criar inimizades, para não atrair problemas. Ele deixa de falar o que é certo, ele deixa de pregar o que é reto. E aqui, meus santos, nós precisamos rezar, pedindo a Deus que conceda a graça da sabedoria, da parresia, da coragem de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos vendo cada vez mais sacerdotes que se escondem, que não pregam mais a doutrina inteira da igreja, que não pregam mais o evangelho, mas que ficam pregando superficialidades, bobagens, obviedades, pontos que não entram em choque com a mentalidade do mundo lá fora. Por quê? Porque eles não querem problemas para si. Então eles se calam, se tornam cães mudos. São Gregório Magno usa essa expressão: um sacerdote que não prega a verdade com medo de desagradar a plateia, desagradar o mundo, ele é um cachorro mudo que para nada serve, porque o cachorro deve latir quando o lobo, quando o ladrão se aproxima. Continua São Gregório Magno: e segundo a palavra da verdade, esses sacerdotes não guardam o rebanho com solicitude de pastor, mas por se esconderem no silêncio, agem como mercenários que fogem à vinda do lobo. Isto é, porque não querem problema, porque não querem pagar o preço da verdade, preferem silenciar a verdade. Meus irmãos, a pregação, ela é valiosíssima, porque se o sacerdote prega a respeito da beleza, da santidade da Eucaristia, os fiéis vão querer participar da Eucaristia, vão querer receber a Eucaristia, porque ele fala a respeito da Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade. Se o sacerdote prega a respeito do pecado, o fiel vai ouvir aquilo e vai querer se reconciliar com Deus e com a igreja. Ele vai se confessar, porque ele saberá que ele não pode receber a Eucaristia em pecado, porque ele sabe que o pecado ofende a Deus. Se o sacerdote prega a respeito do inferno, o fiel, ele põe as suas barbas de molho e analisa a sua vida, para ver se ele está preparado para se encontrar com aquele que vem num dia que eu não sei, numa hora que eu não espero. Mas o sacerdote, mesmo às vezes desagradando as pessoas, ele vai falar a respeito do inferno. Se o sacerdote ele prega a respeito das práticas indecentes apresentadas pelo mundo como virtude, como por exemplo a prática homossexual, que é um pecado, o fiel que mesmo perceba uma inclinação homossexual nela, ela vai lutar para renunciar à sua vontade, os seus desejos desregrados, porque ele sabe que existe algo infinitamente maior pelo qual se sacrificar e que desejar. Mas se o sacerdote não prega sobre isso, o fiel vai dar vazão aos seus desejos desregrados, porque o padre não fala do inferno, o padre não fala de pecado, o padre não fala dos pecados apresentados pelo mundo como se fossem virtudes. Então ele se sente autorizado a ter aquela vida
totalmente desregrada, vir à missa tranquilamente, porque a pregação não o incomodará em nada, e entrar na fila da comunhão para receber a Eucaristia. Por quê? Porque o sacerdote é um cachorro mudo, é um cão sem serventia, é um padre que não prega a verdade, que não ensina o Evangelho de Cristo e não nos coloca numa situação incômoda, porque, meus santos, a palavra de Deus, ela fere, mas ela cura a ferida. A palavra de Deus, ela incomoda, porque ela nos obriga a sair das nossas zonas de conforto, porque ela é exigente, porque ela exige que nós tomemos uma decisão, uma posição. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda sacerdotes que preguem a verdade com caridade, mas com clareza, porque você às vezes prega o Evangelho, prega contra os pecados, mas prega tão por cima, esperando que as pessoas entendam o que você quer dizer com aquilo que você está dizendo, que ninguém compreende nada. Nós precisamos ser claros e dizer com clareza aquilo que nos define como cristãos e aquilo que é proibido a nós como cristãos. Ora, se nós falarmos claramente, contrariamente, claramente contra o aborto, ficará cada vez mais límpido na inteligência dos fiéis cristãos, que para um cristão nunca será lícito matar uma criança no ventre da sua mãe. Não há bem a ser conquistado ou problema a ser evitado que torne lícito o aborto. Desejar a morte de uma criança no ventre da sua mãe. Então essas coisas precisam ser faladas, pregadas claramente, para que nós católicos tenhamos o quê? Uma vez instruídos na verdade de fé, nós possamos defender a verdade de fé, nós possamos transmitir e passar isso para outras pessoas. Mas se nós pregamos com insegurança, nós transmitimos esta insegurança para os fiéis, que não se sentirão seguros o suficiente para levar à frente este ensinamento. Mas se o sacerdote no púlpito, ele prega com clareza, o fiel se sente então encorajado a levar para o trabalho, para a escola, para os lugares de sua convivência, aquilo que na igreja ele aprendeu. Então é importante o que? Este destemor do sacerdote. Diz aqui, para terminar essa parte de São Gregório Magno, ele vai dizer: por conseguinte, a chave que abre é a palavra da correção, porque ao repreender, revela a falta a quem a cometeu, pois muitas vezes dela não se tem consciência. A pessoa está fazendo errado e às vezes nem tem consciência. Então o sacerdote, quando ele repreende, quando ele ensina, ele adverte, ele ilumina a inteligência. Daí Paulo dizer que seja poderoso para exortar na sã doutrina e para convencer os contraditores. E Malaquias, está citando São Gregório Magno, citando Malaquias: guardem os lábios do sacerdote a ciência e esperem de sua boca a lei, porque ele é um mensageiro do Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo 2, versículo 7. O sacerdote é um mensageiro do Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, precisamos rezar pelos sacerdotes, para que tenham a coragem de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque senão nós seremos inúteis, nós teremos recebido o ofício, a dignidade, mas não estaremos realizando dignamente o ofício a nós confiado. Hoje que estamos rezando pelo nosso país, por ocasião do padroeiro da nossa nação,
não tenhamos dúvidas de que estaremos rezando para o nosso país, para o bem do nosso país, se o nosso país tiver cada vez mais bons sacerdotes, sacerdotes segundo o coração de Cristo, sacerdotes que vivam na sua vida a vida de Cristo, de uma maneira simples, santos sacerdotes. Rezai por nós, para que nós possamos fazer coisas dignas de vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.